Houve um tempo em que as palavras eram as únicas armas de um jovem, de olhar aguçado e alma inquieta, nascido sob o sol impiedoso da Nicarágua. Sérgio Ramírez não era apenas um homem de leis ou um estudante de direito empenhado em entender os códigos penais. Ele era, acima de tudo, um arquiteto de sonhos e um observador atento das dores de seu povo. Em sua biblioteca, cercado pelo aroma de papel antigo e pelo silêncio das ideias, ele compreendia que a justiça em sua terra natal era uma narrativa de ficção escrita por tiranos. A Nicarágua daquela época estava acorrentada pela dinastia Somoza, um regime que transformara o país em uma propriedade privada, onde a riqueza de poucos era construída sobre a miséria absoluta de muitos. Sérgio via nos olhos das crianças descalças e nos rostos cansados dos camponeses uma urgência que os livros jurídicos não podiam mais conter. Ele acreditava, com a paixão ardente da juventude, que a literatura e a política não eram mundos distintos, mas sim fios da mesma trama que deveriam se unir para tecer a liberdade. Para ele, escrever era um ato de rebeldia, e governar deveria ser um ato de poesia prática, uma forma de traduzir os anseios de uma nação oprimida em direitos reais. A opressão do Somoza era um peso constante, uma sombra que escurecia até os dias mais radiantes de Manágua. O medo era o ar que se respirava, mas no coração de Sérgio, o medo estava sendo substituído por uma convicção inabalável de que a mudança era inevitável. Foi esse desejo profundo de ver sua pátria livre que o levou a cruzar caminhos com os ideais sandinistas, um movimento que prometia varrer a corrupção e a crueldade do Palácio Presidencial. Nesse cenário de resistência e clandestinidade, Sérgio encontrou outros que compartilhavam seu fogo interno. Entre eles, destacava-se uma figura que se tornaria central em sua vida, Daniel Ortega. Naqueles dias de luta, a relação entre o intelectual e o soldado não era apenas política, era uma irmandade forjada no fogo da revolução. Eles eram dois lados da mesma moeda revolucionária. Sérgio trazia a visão humanista, a retórica refinada e o prestígio internacional, enquanto Ortega representava a força bruta e a disciplina militar da resistência. Juntos, eles caminhavam para o que acreditavam ser o nascimento de uma utopia, uma nova Nicarágua, onde o povo seria o único senhor de seu destino. O clímax dessa jornada inicial veio em julho de 1979, um momento gravado para sempre na memória coletiva do mundo. A queda de Somoza foi um terremoto emocional que abalou as estruturas da América Latina. As ruas foram tomadas por uma euforia indescritível, bandeiras vermelhas e negras tremulavam sobre as ruínas da ditadura e o povo celebrava como se o sol finalmente tivesse decidido nunca mais se pôr. Sérgio Ramírez estava lá, no epicentro da vitória, vendo a estátua do ditador ser derrubada e o horizonte se abrir em promessas infinitas. Era o triunfo da esperança sobre o medo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte-nos nos comentários de onde você está nos assistindo. Esta jornada está apenas começando e cada detalhe dessa trajetória é fundamental para entender o que viria a seguir. A vitória, no entanto, é uma substância inebriante e perigosa. Enquanto os novos líderes subiam os degraus do poder, a unidade que parecia inquebrável começava a mostrar suas primeiras fissuras invisíveis. No topo do comando, onde o ar é mais rarefeito, Sérgio começou a perceber que nem todos buscavam a mesma luz. Enquanto ele idealizava um país democrático e pluralista, as sombras do autoritarismo, ocultas por trás do fervor revolucionário, começavam a se alongar. O brilho nos olhos de seus aliados, especialmente nos de Daniel Ortega, parecia estar mudando, transformando-se de um fogo de libertação em uma sede de controle absoluto. O aviso estava dado, mas no calor da comemoração,
poucos podiam ver que as sementes de uma nova tragédia estavam sendo plantadas no próprio solo da liberdade. A Irmandade, que derrubou um monstro, estava prestes a enfrentar o seu maior desafio: não se tornar o que jurou destruir. A glória da Revolução logo deu lugar ao fardo extenuante de governar uma nação em frangalhos. Em 1985, Sérgio Ramírez assumiu oficialmente a vice-presidência da Nicarágua, trocando definitivamente a paz de seus manuscritos pela agitação frenética dos gabinetes e palácios. Não era uma posição de prestígio vazio, era um posto de sacrifício em um momento em que o país sangrava. Ele olhava pelas janelas do palácio em Manágua e via as cicatrizes profundas da guerra civil e as ruínas de um terremoto que ainda teimavam em não fechar. Como vice de Daniel Ortega, ele se tornou o rosto intelectual e diplomático da Revolução perante o mundo, tentando convencer a comunidade internacional de que o projeto sandinista era um caminho genuíno para a justiça social, e não apenas mais um regime autoritário disfarçado de esperança popular. No entanto, o exercício do poder revelou-se um labirinto sombrio e cheio de armadilhas morais. Sérgio, o jurista humanista que acreditava na força das leis, frequentemente se via em rota de colisão com as necessidades pragmáticas e muitas vezes violentas da Revolução. Enquanto ele sonhava em construir escolas, hospitais e bibliotecas que pudessem iluminar o futuro do povo, a realidade crua impunha o recrutamento militar obrigatório e uma economia de escassez total. A Guerra dos Contras, financiada e alimentada por potências estrangeiras, drenava a alma e os recursos do país. Internamente, o conflito era ainda mais profundo e pessoal. O embate constante entre a caneta do escritor e o fuzil do soldado. Sérgio tentava injetar ética, cultura e pluralismo nas decisões do governo, mas percebia com crescente angústia que a estrutura militarista, liderada por Ortega, começava a se fechar em torno de si mesma, tornando-se impermeável ao diálogo. Esse peso imenso não recaía apenas sobre seus ombros políticos, mas também sobre sua essência de artista e sua vida privada. Sérgio via seus filhos crescerem nos breves intervalos de reuniões ministeriais exaustivas que se estendiam pela madrugada. Sua biblioteca pessoal, outrora seu refúgio sagrado de silêncio e criação, tornara-se pouco mais que um lugar de passagem rápida para assinar documentos urgentes. A produção literária, sua verdadeira e mais profunda vocação, foi sacrificada no altar do dever pátrio. Ele sentia que, para tentar salvar a Nicarágua, precisava silenciar temporariamente o romancista que habitava em sua alma, embora a ficção parecesse cada vez mais real nas intrigas e traições palacianas que presenciava diariamente. A dedicação à causa exigia um preço alto, uma moeda paga em ausências familiares e na constante tensão de saber que cada decreto assinado poderia ter consequências irreversíveis na vida de milhares de compatriotas. A verdadeira fissura entre Sérgio Ramírez e Daniel Ortega começou a se aprofundar conforme a década avançava, e o idealismo inicial era consumido pela burocracia do controle. Onde Sérgio via a necessidade urgente de criar instituições democráticas sólidas e garantir a alternância de poder, Ortega via apenas a necessidade de manter o controle absoluto para proteger o movimento. As divergências ideológicas transformaram-se em sussurros incômodos nas reuniões de cúpula. Sérgio acreditava firmemente que a revolução só seria legítima se pudesse ser contestada, criticada e validada pelo voto popular soberano. Por outro lado, o círculo mais próximo de Ortega começava a ver a democracia apenas como uma ferramenta tática descartável, e não como um valor fundamental. A irmandade forjada na clandestinidade e no perigo estava sendo lentamente corroída pela desconfiança e por uma sede crescente de permanência perpétua no topo da hierarquia.
O ponto de virada definitivo ocorreu no histórico ano de 1990. As eleições presidenciais foram convocadas sob um clima de incerteza, medo e um cansaço nacional absoluto. Para a surpresa de muitos dentro do diretório revolucionário, o povo nicaragüense, exausto pela guerra interminável e pela asfixia econômica, escolheu o caminho proposto por Violeta Chamorro. O choque da derrota foi devastador para as fileiras sandinistas, abalando as convicções de quem se julgava dono do destino do país. Sérgio Ramírez, mantendo sua integridade como jurista e homem de princípios, defendeu imediatamente a aceitação incondicional do resultado e a transição pacífica e digna de poder. Ele via naquela derrota uma oportunidade dolorosa, porém necessária, para que o sandinismo amadurecesse como uma força política democrática de oposição. Daniel Ortega, contudo, reagiu com uma resistência feroz, uma amargura profunda que prenunciava tempos sombrios de instabilidade. Para o comandante, a perda do cargo era uma afronta pessoal que exigia uma retaliação estratégica e não um gesto de conformidade democrática. A ruptura final entre os dois líderes não aconteceu em um palanque público, mas sim no silêncio denso de uma sala fechada, carregada de significados não ditos. Em uma conversa privada, longe dos olhos da imprensa e dos militantes, as máscaras finalmente caíram. Sérgio olhou para o homem com quem dividira o sonho de uma nação livre e percebeu, com uma clareza aterrorizante, que aquele brilho nos olhos de Ortega não era mais o fogo de um libertador, mas a chama fria de alguém que nunca aceitaria viver sem as rédeas do poder. Ortega, por sua vez, via em Sérgio uma fraqueza burguesa intolerável. Uma recusa em fazer o que fosse necessário para sabotar o novo governo e retomar o comando. Naquele instante exato, a aliança foi estilhaçada de forma permanente. O que restava no ar era o aviso silencioso de uma tempestade iminente, pois Sérgio Ramírez estava prestes a descobrir que, para seu antigo irmão de armas, não havia mais espaço para o meio-termo entre a lealdade cega e a inimizade mortal. A saída de Sérgio Ramírez do epicentro do governo não significou um retiro para o anonimato ou para a tranquilidade da vida acadêmica. Pelo contrário, foi o início de uma nova e perigosa fase de sua existência. Sentindo que o solo da revolução estava sendo contaminado por uma sede de poder absoluto, Sérgio tomou a decisão que selaria seu destino por décadas: a fundação do Movimento de Renovação Sandinista, o MRS. Com esse gesto, ele não estava apenas criando um partido político, ele estava levantando um estandarte moral contra a deriva autoritária de Daniel Ortega. Ele acreditava, com a pureza que só os intelectuais preservam, que era possível salvar a alma da revolução, separando os ideais de justiça social das ambições ditatoriais de um único líder. Sérgio queria uma pátria onde o pensamento fosse livre e a alternância de poder fosse uma regra sagrada, não um obstáculo a ser removido. Contudo, para Daniel Ortega, essa dissidência era vista como a derradeira traição. O comandante, que outrora chamara Sérgio de irmão nas trincheiras da luta contra a dinastia Somoza, passou a vê-lo como o mais perigoso dos adversários. Na lógica sombria do novo regime que se desenhava, um inimigo externo é fácil de combater com retórica nacionalista, mas um inimigo que conhece os segredos da casa, que dividiu o pão e os planos de guerra, é uma ameaça existencial. Ortega sabia que a autoridade moral de Sérgio Ramírez, sustentada por sua carreira literária e seu passado ilibado, era um contraponto constante à sua própria imagem de líder autoritário. A ruptura deixou de ser um debate sobre o futuro da Nicarágua para se transformar em uma vingança pessoal, alimentada pelo ressentimento e pela inveja da estatura intelectual do escritor. Iniciou-se, então, uma campanha de difamação sem precedentes na história moderna do país.
O uso da máquina estatal para esmagar um único homem tornou-se uma prioridade para o Palácio Presidencial. Sérgio via seu nome, antes associado à libertação da pátria e ao prestígio diplomático, ser arrastado pela lama nos meios de comunicação controlados pelo governo. Rádios e jornais oficiais repetiam incansavelmente a narrativa de que o intelectual era um traidor, um vende-pátria e um agente infiltrado da inteligência estrangeira. Era um processo de desumanização sistemática que visava isolá-lo da população. Seus antigos camaradas de armas, agora transformados em funcionários submissos do regime, desviavam o olhar quando o encontravam casualmente, temendo que a mera associação com o escritor pudesse custar-lhes o cargo ou o favor do ditador. Diante desse cerco de ódio e mentiras, Sérgio Ramírez voltou-se para sua arma mais fiel e indestrutível, a escrita. Ele compreendeu que, se as praças públicas lhe haviam sido negadas e as rádios o silenciavam, as páginas de seus livros seriam seu território livre. Sua resistência tornou-se literária, profunda e irremediável. Ele mergulhou na tarefa de documentar a ascensão da nova tirania, usando a precisão de sua prosa para dissecar como o poder absoluto corrompe até os sonhos mais nobres. A biblioteca de sua casa em Manágua, um refúgio cercado por jardins tropicais e pelo calor úmido da cidade, tornou-se seu verdadeiro centro de comando. Ali, entre estantes que guardavam a sabedoria dos séculos, ele escrevia as verdades que o regime tentava enterrar. Cada romance, cada artigo e cada ensaio era uma denúncia silenciosa contra o fechamento democrático que asfixiava a Nicarágua. O conflito central estava claramente traçado. A luta solitária de um homem armado, apenas com sua caneta contra um regime que começava a se fechar hermeticamente sobre si mesmo. A Nicarágua de Ortega estava se transformando em um lugar onde a discordância era tratada como crime de lesa-pátria e a inteligência como subversão. Sérgio sentia o cerco se apertar fisicamente a cada dia. Carros desconhecidos estacionavam perto de seu portão em horários estranhos. Seus telefones emitiam ruídos metálicos de grampo e a vigilância constante tornara-se o seu novo cotidiano. O clima em Manágua tornara-se denso e irrespirável, carregado de uma paranoia estatal que lembrava os piores dias da opressão que eles haviam lutado tanto para derrubar no passado. O regime, contudo, percebeu que as palavras de Sérgio tinham um alcance que as pichações de rua e os insultos de gabinete não podiam apagar. Suas obras viajavam pelo mundo, conquistando prêmios internacionais e chamando a atenção da comunidade global para a deriva autoritária na Nicarágua. O intelectual humanista estava vencendo a guerra narrativa. E isso era algo que Ortega e seu círculo íntimo não podiam tolerar por muito mais tempo. O governo chegou à conclusão de que o silêncio de Sérgio Ramírez não poderia ser comprado com o esquecimento, nem sua voz abafada pelo barulho da propaganda estatal. A decisão foi tomada nas sombras do poder. Se a caneta do escritor continuava a ferir a imagem imaculada que o regime desejava projetar, então o regime teria que tirar a caneta das mãos do escritor de uma vez por todas, preparando o terreno para que o silêncio fosse, finalmente, forçado. As ruas de Manágua, que outrora ecoaram os gritos de liberdade contra a dinastia Somoza, tornaram-se no ano de 2018 o cenário de um pesadelo recorrente e sombrio. Sérgio Ramírez observava, com o coração apertado e uma indignação profunda, a juventude nicaragüense sendo massacrada nas mesmas avenidas onde ele, décadas antes, havia sonhado com a fundação de uma utopia democrática. Daniel Ortega, agora encastelado no poder e cercado por uma paranoia absolutista, não via mais cidadãos exercendo o direito sagrado ao protesto, mas sim alvos que precisavam ser neutralizados. A repressão brutal,
marcada pela presença de franco-atiradores e uma violência estatal sem precedentes, foi o catalisador que transformou a antiga divergência política em uma perseguição implacável. O regime radicalizou-se de forma irreversível, decidindo decapitar moralmente qualquer voz que possuísse autoridade intelectual. Sérgio, com sua caneta afiada e seu imenso prestígio internacional, era a figura que o ditador mais temia, pois suas palavras denunciavam a metamorfose de um ex-revolucionário em um déspota cruel. Em meados do ano de 2021, o cerco finalmente se fechou sob a máscara de uma legalidade distorcida. O aparelho judicial da Nicarágua fabricou uma acusação formal de conspiração e lavagem de dinheiro contra Sérgio Ramírez. O pretexto jurídico era frágil, mas a intenção era clara: silenciar sua influência moral sobre o povo. Para um intelectual humanista que sempre pautou sua vida pela ética, ser tratado como um delinquente comum era uma injúria profunda e dolorosa. A ordem de prisão não era apenas um documento burocrático. Era uma sentença de silêncio eterno, destinada a trancafiá-lo em uma cela escura e úmida, longe de seus livros, de sua família e da luz da verdade que ele sempre buscou defender. A decisão de abandonar a Nicarágua não foi tomada com leveza, mas com a urgência desesperada de quem ouve os passos do carrasco no corredor. Sérgio viu-se obrigado a planejar sua fuga em segredo absoluto, movendo-se pelas sombras de sua própria cidade como se fosse um criminoso. O adeus à sua residência foi marcado por uma melancolia insondável. Ele caminhou lentamente pelos corredores de sua vasta biblioteca pessoal, tocando as lombadas dos livros como se estivesse se despedindo de velhos amigos que jamais voltaria a encontrar. Deixar para trás aquele santuário de papel e tinta era como sofrer uma amputação de si mesmo. No entanto, o escritor compreendeu que, para continuar a luta pela liberdade, precisava garantir que sua voz não fosse sufocada nas masmorras da ditadura que ajudara a derrubar no passado. A fuga foi um processo digno dos momentos mais tensos de sua própria literatura. Um homem de idade avançada, respeitado nos maiores centros culturais do mundo, sendo forçado a cruzar a fronteira por trilhas incertas para evitar os olhares vigilantes da polícia política. A tensão de cada quilômetro percorrido em direção à fronteira era uma agonia silenciosa. O medo não era da morte, mas do encarceramento humilhante. Quando finalmente cruzou o limite territorial, Sérgio sentiu um misto devastador de alívio e luto profundo. O solo nicaragüense ficava para trás, substituído pela incerteza fria do desterro. Ele era agora um exilado, carregando em sua mente a imensidão de um país que estava sendo sistematicamente roubado pela ganância de um antigo aliado. No exílio, a dor da ausência foi alimentada por notícias cada vez mais atrozes, vindas de sua pátria amada. O regime de Daniel Ortega iniciou uma campanha para apagar seu nome da memória coletiva, banindo suas obras das escolas e bibliotecas. A história oficial estava sendo reescrita para excluir sua participação fundamental na libertação da nação. Ver seu próprio nome ser riscado da cronologia nacional era uma tortura psicológica que visava destruir sua identidade como filho daquela terra. Contudo, o golpe mais sombrio ainda estava por vir, desafiando a lógica e a humanidade. Enquanto Sérgio tentava reconstruir sua vida na Espanha, recebeu a notícia de que o governo retirara formalmente sua nacionalidade nicaragüense. Ele fora transformado em um apátrida por uma canetada autoritária. O regime tentava anular o fato de que ele nascera naquela terra, tentando roubar-lhe o direito mais básico de pertencer a um lugar. Sérgio Ramírez via-se agora sem passaporte e sem nação, suspenso no vazio de uma vingança política sem limites, mas com a certeza de que sua pátria verdadeira residia na literatura,
território que nenhum tirano jamais conseguiria confiscar. O golpe final de Daniel Ortega contra Sérgio Ramírez buscou atingir o que há de mais sagrado na essência humana: o sentido de pertencimento. Ao assinar o decreto que o tornava oficialmente um apátrida, o regime não apenas revogava um documento burocrático, mas tentava desterrar a alma de um homem de sua própria história pessoal e política. Sérgio recebeu a notícia no exílio, sentindo um vazio emocional que nenhuma fronteira física poderia explicar. Ser declarado traidor da pátria por aqueles que efetivamente traíram os ideais da Revolução era uma ironia amarga. Ele, que havia dedicado a juventude a libertar o país sob o sol escaldante e as promessas de justiça social, via-se agora como um fantasma legal, um homem sem bandeira, impedido de dizer que era nicaragüense por direito de nascimento. A vida na Espanha, embora marcada pela segurança e pelo conforto, era banhada por uma melancolia constante. Sérgio caminhava pelas ruas de Madrid, entre as sombras dos edifícios históricos e a efervescência cultural da metrópole, mas seu pensamento frequentemente escapava para as paisagens vulcânicas de sua terra distante. A solidão do intelectual no exílio é um peso invisível que se manifesta nos pequenos detalhes cotidianos. Ele se via cercado por seus livros salvos, mas longe da biblioteca que construíra ao longo de décadas, longe do aroma do café nicaragüense e das vozes de seu povo. Cada linha que escrevia no exílio era um esforço para manter viva uma conexão que o regime de Ortega tentava cortar com uma lâmina administrativa cruel e definitiva. Contudo, o silêncio que o governo nicaragüense esperava impor foi respondido com um estrondoso grito de solidariedade internacional. Escritores, acadêmicos e governantes ao redor do globo ergueram-se em defesa de Sérgio. A Espanha, reconhecendo a injustiça atroz de deixá-lo sem nação, ofereceu-lhe prontamente a cidadania espanhola. Sérgio aceitou o gesto com profunda gratidão, mas com o coração ainda ancorado nas margens do grande lago Nicarágua. Enquanto em sua terra natal, seu nome era sussurrado em segredo nos corredores escuros. No resto do mundo, ele era celebrado como último bastião da ética literária centro-americana. Essa rede de apoio tornou-se o seu refúgio, provando que a verdadeira pátria de um escritor é a liberdade absoluta de expressão. O ápice dessa consagração internacional ocorreu quando Sérgio Ramírez foi agraciado com o Prêmio Cervantes, a maior honraria da literatura em língua espanhola, o chamado Nobel da Literatura Hispânica. Na suntuosa cerimônia em Alcalá de Henares, sob o olhar atento da realeza e da intelectualidade, Sérgio não falou apenas como um mestre da prosa. Ele falou como a voz de um povo amordaçado pela tirania de um antigo companheiro de armas. Receber o prêmio foi um triunfo profissional sem precedentes, mas a tragédia pessoal era palpável em cada palavra de seu discurso emocionado. Ele não podia celebrar com seus compatriotas nas praças de Manágua. Seus prêmios não podiam ser exibidos nas escolas de seu próprio país. Havia uma dualidade dilacerante entre ser coroado rei das letras mundiais e ser proibido de pisar no solo, que inspirou toda a sua obra. Diante da tentativa de roubarem-lhe a identidade, Sérgio tomou uma decisão inabalável que transformaria seu destino. Se o regime confiscara seu passaporte, ele transformaria o idioma espanhol em sua única e verdadeira nação. A gramática seria sua fronteira inexpugnável e a narrativa seu território soberano. Ele compreendeu que a literatura possui uma cidadania que nenhum ditador, por mais absoluto que seja, pode anular ou confiscar. Sua motivação renovou-se no exílio. Ele não escreveria mais apenas por arte, mas por pura resistência política e moral. Cada conto, cada ensaio e cada romance seriam tijolos na reconstrução da Nicarágua que vivia em sua memória.
uma nação que resistia bravamente à destruição promovida pelo autoritarismo pragmático de Ortega. Em uma tarde chuvosa em sua nova residência, Sérgio recebeu um pequeno envelope que cruzara fronteiras de forma clandestina, passando por muitas mãos anônimas e corajosas. Era uma mensagem secreta, escrita à mão por um jovem estudante em uma pequena aldeia no interior da Nicarágua. As palavras eram breves, mas carregavam o peso de uma resistência que não se dobrava sob o peso da repressão. Seus livros circulam entre nós como tesouros escondidos e você ainda é o nosso orgulho nacional. Ao ler aquelas linhas, Sérgio sentiu um arrepio percorrer sua alma cansada. O regime poderia ter apagado seu nome dos registros oficiais, mas não conseguira retirá-lo da memória coletiva. A voz do intelectual ainda ecoava com força total, atravessando as paredes do silêncio, sugerindo que a semente da liberdade ainda estava plantada profundamente no solo nicaragüense e floresceria no futuro. Aquelas palavras clandestinas, vindas das entranhas de uma nação amordaçada, foram o catalisador final para a transformação definitiva de Sérgio Ramírez. Ele compreendeu que o exílio, embora amargo em sua essência de distância e saudade, era, na verdade, o solo mais fértil, onde um intelectual poderia plantar as sementes de uma nova realidade. A dor da pátria confiscada transmutou-se em uma obra literária, que não apenas narrava a história, mas a julgava com rigor diante do tribunal eterno do tempo. Sérgio transformou seu escritório em Madrid, em um posto avançado de resistência moral, onde cada frase escrita era um golpe certeiro contra a armadura de medo que Daniel Ortega tentava soldar sobre o povo nicaragüense. A literatura deixou de ser apenas um exercício estético ou um prazer acadêmico, para se tornar um ato de justiça poética, uma prova documental e emocional de que a alma de um povo jamais pode ser propriedade de um governo, por mais violento que ele seja. Enquanto o ditador se encerrava cada vez mais em seus palácios sombrios, cercado por muros altos de concreto e guardas armados, a imagem de Daniel Ortega começava a sofrer o desgaste inevitável e corrosivo da tirania. O rosto do antigo aliado, antes o de um revolucionário idealista que lutara ao lado de Sérgio, tornara-se agora a máscara gélida de um déspota comum, consumido pela paranoia constante e pelo absoluto isolamento internacional. Em contrapartida, Sérgio Ramírez ascendia a um patamar de imortalidade que transcende cargos políticos passageiros ou decretos administrativos arbitrários. Há uma justiça silenciosa, mas implacável, na história humana. Os nomes dos tiranos são frequentemente relegados às notas de rodapé das tragédias, enquanto a voz do escritor, persistente, ética e clara, ressoa através das gerações. Sérgio percebeu com clareza que o poder de Ortega era feito de areia e opressão, algo que o tempo inevitavelmente corroeria, ao passo que a memória cultural de uma nação é perene, um fio invisível de identidade que nenhuma canetada autoritária consegue cortar ou apagar. A mensagem de esperança que Sérgio passou a projetar para o mundo era fundamentada na convicção inabalável de que as ditaduras são fenômenos passageiros na cronologia de um povo, como tempestades de poeira sufocantes que obscurecem o sol por um momento terrível, mas que acabam por assentar. Ele começou a enxergar sua condição de apátrida não como uma privação ou uma marca de vergonha, mas como uma expansão gloriosa de sua cidadania. Ele era agora um cidadão do mundo, um representante da dignidade humana, acolhido com respeito em cada canto do planeta onde a liberdade de expressão fosse valorizada. Contudo, em cada linha que escrevia, a Nicarágua pulsava com uma força renovada e quase tátil. Ele descrevia com minúcia as ruas poeirentas de Masaya, o aroma da terra molhada após a chuva tropical e o brilho prateado das águas do Grande Lago, com uma precisão
que mantinha viva a chama da pátria no coração de seus leitores, tanto os que estavam dispersos pelo mundo, quanto os que resistiam em silêncio absoluto. A resolução satisfatória de sua longa jornada não veio através de um retorno físico imediato, mas da aceitação serena de seu papel como guardião da memória coletiva. Sérgio entendeu finalmente que a Nicarágua não era apenas um pedaço de terra delimitado por fronteiras políticas, mas uma construção vasta de sonhos, palavras e coragem. Ele aceitou sua vida no exílio com a paz de quem sabe que a verdade é a única arma definitiva contra a mentira institucionalizada. O impacto final de sua trajetória é um chamado poderoso à reflexão sobre a importância de nunca se calar diante da injustiça. Sérgio Ramírez tornou-se o símbolo vivo de que a dignidade humana não pode ser confiscada e que a consciência de um intelectual humanista é um território soberano que nenhum exército pode invadir ou subjugar. Ele ensinou ao mundo que o silêncio é a única derrota verdadeira da alma e que a palavra é o farol que guia os povos perdidos de volta ao porto seguro da democracia. O cenário final desta epopeia de resistência é de uma simplicidade quase sagrada. Sérgio senta-se diante de sua mesa de trabalho, um refúgio de madeira onde a caneta é infinitamente mais forte que o fuzil. Ele está cercado pelos livros, que são suas verdadeiras sentinelas e companheiros de jornada. Através da janela, a luz suave e dourada do entardecer banha suas mãos, que, embora envelhecidas pelos anos e pelas batalhas políticas, permanecem firmes sobre o papel em branco. Ele não vê apenas as ruas civilizadas da Espanha. Ele enxerga, através do véu da distância, uma Nicarágua futura, onde as crianças possam ler seus versos sem medo e onde as praças voltem a ser lugares de encontro fraterno. Ele mergulha a pena na tinta indelével da esperança e começa a escrever o próximo capítulo, acreditando piamente que a liberdade é um destino inevitável. A história de Sérgio Ramírez não termina com um ponto final de resignação, mas com o fluxo contínuo de uma narrativa que se recusa a morrer sob o jugo da opressão. O escritor compreende que sua pátria está gravada em cada sílaba que ele produz, e enquanto houver uma folha em branco, a Nicarágua de seus sonhos continuará existindo, livre, soberana e eterna.